Bom dia! Bem, a gente vai lembrar o que nós falamos ontem, que aliás foi bafônico. Oi, Éder, bom dia! E, olha só, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Para vocês refletirem por aí, porque a pergunta realmente ela ajuda muito para você saber aí que direção você precisa, né, tomar. Então, se você está vivendo uma vida aí de não satisfação, onde você não alcança os seus objetivos. Éder, todos os dias eu entro aqui eu entro 9h15 e fico aí por volta de 1 hora e pouco, onde eu faço a leitura de um livro e através desse livro nós despertamos para a vida, né? Por que nós estamos panguando, né? Por que as pessoas elas não alcançam os seus objetivos? Por que elas procrastinam? Por que elas falam palavras negativas? Ou seja, aqui eu dou um norte para que você possa alcançar. E aí nós estamos lendo, ó, Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, tá? Como assumir o controle de tudo em sua vida, tá bom? Vou pedir para vocês que se a primeira vez que vocês estão aqui, para vocês pegarem papel e caneta. É bastante informação que eu tenho certeza que vai trazer um divisor de águas para você. Já quero deixar aqui bem claro que eu não sou a sabe tudo, mas que eu fiz o que eu faço aqui com vocês eu fiz na minha vida e hoje eu tenho uma vida realmente extraordinária, que é a vida que eu sonhei, tá? Então talvez a sua vida extraordinária esteja longe de ser a minha vida extraordinária, mas eu posso te garantir que se você der um passo de cada vez e você andar em direção, você vai ter essa vida que você sempre sonhou, tá bom? Então, bora, né? Eu primeiro vou voltar, tá, gente? Só para que nós possamos entender. Eu vou voltar no que nós falamos ontem, tá? Então, nós paramos exatamente nessa frase de René Descartes, tá? Não é suficiente você ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. Então, no capítulo anterior, nós falamos muito sobre o que a nossa mente faz conosco. Sabe aquela história que eu acredito que vocês também devem ter ouvido, né? E, na verdade, aquela frase, né? Minta para mim, para que eu viva o meu sonho feliz assim, né? Ou então, mente tanto que acredita na própria mentira. É exatamente sobre isso, tá? Então, assim, do mesmo jeito que você começa a mentir e a sua mente acredita, também acontece quando você quer algo. Ou seja, quando você tem uma convicção limitadora, e aí você transforma aquela convicção limitadora para uma convicção fortalecedora. Porque o exercício retrasado que nós fizemos, foi exatamente sobre substituir uma convicção. Então, o que acontece? Quando você tem uma convicção, né, muito forte com você, tá? Que te limita e você descobriu através do exercício, nós vamos ter que substituir essa convicção que te limita por uma que te fortalece. O exemplo que nós demos foi a frase assim: como eu sou mulher, eu nunca vou conseguir. Tá, então vamos substituir essa frase por outra, né? E aí, teve outras frases aqui, tá, gente? Calma aí. Aí eu substituí, porque sou mulher, eu disponho de recursos com que nenhum homem jamais poderá contar, tá? Você tá vendo que eu tirei uma convicção que estava me derrubando, dizendo que eu não ia conseguir por ser mulher, aonde eu coloquei uma que, né? E realmente, por nós sermos mulher, nenhum homem vai chegar onde nós podemos chegar. É fato. Então é isso que eu vou, tá? Outra convicção que foi falada, acho que essa foi anteontem, tá, gente? Na live de anteontem, pelo YouTube. Essas coisas sempre acontecem comigo. Essas coisas sempre acontecem comigo. Então vamos substituir? Vamos substituir. Eu sempre tenho informação muito boa. As coisas boas só acontecem comigo. Espera aí que eu vou acender a luz aqui que tá muito escuro. Aí sim. Agora ficou um pouquinho melhor. Pouquinho melhor. Tá? Então, assim, se você, inclusive
No vídeo que eu gravei, num dos vídeos que eu gravei no YouTube, eu coloco as frases que nós usamos, é que agora eu não tô com elas aqui. Deixa eu ver se tá anotado aqui. Ah, tá. Então vamos lá. E eu depois vou voltar para a leitura do livro. Então, em todos esses capítulos que passaram de ontem, de anteontem, nós falamos sobre as convicções limitantes e as convicções fortalecedoras. Só que nós focamos bastante nas limitadoras, tá? Então, primeiro, que foi dado para você identificar quais são essas convicções, tá? Foi um exercício que foi dado. Você avaliar cada convicção, tá certo? Você entender, né? Que as convicções que nós temos, elas não são regras, ou seja, elas podem ser mudadas. Aliás, até a regra pode ser mudada, né, gente? Você precisa escolher no que você quer acreditar. Você precisa escolher no que você quer acreditar, tá bom? Você tem que fazer, é o que eu tô falando, fazer a transição, né? Sair da crença limitadora que você tem e ir para uma nova crença em cima dessa crença, sendo ela fortalecedora. E você precisa começar a colocar essas crenças em práticas. Por exemplo, eu acordo pela manhã, hoje, por exemplo, eu acordei atrasada, porque eu não estou a dormir bem. Então, o que eu fiz? Eu levantei da cama mesmo atrasada, na maior tranquilidade. Fiz a mesma coisa. Então, antes de levantar da cama, eu agradeci, né, por estar levantando, fui para o banheiro, lavei o rosto e vim para a cozinha para fazer o café da manhã para mim, para o meu esposo, tá? Mas o que é isso? Gente, infelizmente, se eu acreditar que tudo vai dar errado no meu dia, e é isso que eu quero dizer para vocês, porque eu acordei atrasada, é o que vai acontecer. Então, quando dizem a verdade que você acredita é o que é, porque está enraizado em você. Outra coisa bem importante, que também está lá no meu vídeo no YouTube, é que assim, ó, você deve pensar assim, ué, mas por que eu acredito nessas coisas? Então, existem as fontes da onde vieram essas suas crenças, as crenças limitantes. Então, elas podem vir dos seus pais. Como assim? Por exemplo, aí eu vou falar de mim, tá bom? Para que vocês possam entender, eu vou falar das pessoas que me cercam sem dar nomes. Então, assim, a minha mãe, ela sempre disse que eu tinha que trabalhar muito para ter alguma coisa. E foi o que eu fiz a vida toda, antes de saber disso. Então, eu trabalhava em 3, 4 empregos, gente. Dormia super pouco. Minha mãe, ela fez o que ela acreditou, né? Outra pode vir da onde? Dos seus amigos, tá? Não precisa só vir dos seus pais. Das redes sociais, da mídia, dos comerciais. Você pode ter crenças limitantes de lá, do seu professor, do seu mentor. Então, as crenças, elas vêm enraizadas de algo, tá? Não é de qualquer coisa. Assim, não vem do além, entende? Então, as convicções... Ai, Glow, obrigado. Mohamed! Glow, obrigada! Glow up! Thank you! Porque eu não tenho nome nem nada. Mohamed! Good morning, my friend! Então, o que acontece? Às vezes as pessoas podem falar assim, pô, mas eu acredito nisso, e eu não sei como mudar isso, né? Então, hoje eu posso dizer que você tem como mudar, você tem como ter total controle da sua vida. Aqui eu tô explicando o que nós falamos aí, sei lá, acho que foi mais de uma semana. Nós estamos, acho que nesse livro com 2 semanas. Então, assim, eu não procuro... eu procuro, na verdade, falar aqui o mais simples possível, né? Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, Mohamed. Traduzir. Ai, eu quero. Calma aí, responder. Gente, é só responder aqui. Então, e aí como... E eu costumo fazer aqui de uma forma onde eu leio o capítulo e eu vou parando, eu vou falando com vocês. Como eu disse para vocês, eu não quero que vocês pensem que eu não estou dando atenção, mas quando eu estou lendo, eu não consigo parar na leitura, porque, gente, tem muitas pessoas, porque eu tô ligado em 5 redes sociais, tá? Só para vocês entenderem, que elas entram só para ouvir a leitura do livro e elas fazem sozinho o que elas querem, tá? E aí sim eu recebo o presente, né? Eu
como fala, no Instagram tem o selinho, tá? Então, assim, o que que eu vou pedir para vocês é assim, vocês não se preocuparem quando eu não estiver olhando aqui para a tela, tá bom? Peço até desculpas e a gente vai começar. Deixa eu só responder aqui, você também. Então é isso. Então eu vou começar a leitura, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou parando e vocês também podem colocar aqui, que a hora que eu parar, aí eu vou falar com vocês, tá? Antes disso, deixa eu falar para vocês uma coisa bem importante. Talvez Então, talvez você fale uma dessas frases, tá? Que eu vou falar pra você. Sempre foi assim. Esse é o meu jeito de ser. Quando você é grosseira, grosseiro, tá bom? Nunca fui bom em atividade física. Então, pra que eu vou tentar essa nova? Eu não acredito em mim mesma. Eu não acho que eu vou conseguir. Eu não consigo lidar com isso. Eu não mereço isso. Então, se você fala pra você alguma dessas frases, eu vou dizer pra você, stop. E fica aqui comigo. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, né? Então, assim, o que a ciência, tá, gente, do condicionamento neuroassociativo oferece são 6 passos projetados para mudar o comportamento pelo rompimento de padrões que nos enfraquece, tá bom? Então, primeiro, no entanto, nós devemos compreender como o cérebro efetua uma neuroassociação. E em qualquer momento em que você experimenta, tá? Quantidade significativa de dor ou de prazer. Então, seu cérebro, no mesmo instante, ele procura pela causa. No mesmo instante. E aí ele usa 3 critérios que eu vou falar aqui para você. Então, deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Agora já foi. Então, o cérebro, ele procura por algo que pareça ser singular, ou seja, ser único, tá? Para que ele reduza as causas prováveis. Então, o cérebro, ele tenta distinguir algo que seja excepcional às circunstâncias, tá? Então, parece lógico aqui que se você está tendo sentimentos fora do normal, então você deve haver uma causa fora do normal também. Calma que logo vocês vão entender, tá, gente? E segundo, o cérebro ele procura por algo que pareça estar ocorrendo simultaneamente, sabe? Simultaneamente, sempre a mesma coisa, repetição, tá? E como é conhecido nos círculos de psicologia como a lei da recenticidade, não faz sentido que algo que ocorre no momento ou na proximidade de intenso prazer ou dor seja a causa provável dessa sensação. E o terceiro, o cérebro ele procura por coerência. Tem que ser coerente. Então, se você sente dor, se você sente prazer, o seu cérebro ele começa no mesmo instante a registrar o que é diferente ao redor. E ele está acontecendo ao mesmo tempo. Então, se o elemento que atende a esses 2 critérios também parece ocorrer de forma consistente, sempre que você sente essa dor ou prazer, você pode ter certeza de que o seu cérebro ele vai determinar que se trata da causa. O problema neste caso é que tendemos a generalizar sobre a consistência quando sentimos dor ou prazer. Então eu tenho certeza de que alguém já lhe disse: você sempre faz isso. Depois que fez algo pela primeira vez. Talvez até você já tenha dito isso a si mesmo. Eu sempre faço isso. Então, como os critérios que eu acabei de falar para a formação de neurociências são tão imprecisivos, é muito fácil nós cairmos em interpretações erradas e criar o que eu chamo de falsas neuroassociações. Então, assim, neuroassociações. Então, é mais ou menos assim. Sabe quando você sabe que se você colocar o dedo na tomada você vai tomar um choque?
Você não vai colocar. Você já está associado aqui que se você colocar o dedo ali, você vai tomar um choque. Então você não vai mais colocar o dedo na tomada, tá? Tá bom? E é por isso que nós devemos avaliar os vínculos antes que se torne uma parte de nosso processo inconsciente de tomada de decisões. Então, muitas vezes, nós culpamos a causa errada. E assim nos fechamos a possíveis soluções. Então, olha só, aqui já está indo do livro, tá? Eu conheci uma mulher, uma artista bem-sucedida, que há 12 anos ela não tinha um relacionamento com um homem. 12 anos. Ela era bastante apaixonada em tudo o que fazia, e era isso que a tornava uma artista excepcional. Mas quando seu relacionamento terminou, ela experimentou uma dor enorme. Agora vai ficar fácil para vocês entenderem. E o cérebro, no mesmo instante, procurou pela causa, procurou por algo que fosse específico daquele relacionamento. O cérebro registrou que o relacionamento fora dos mais apaixonados. Em vez de identificar isso com uma das partes mais bonitas do relacionamento, ela começou a pensar que fora a razão para seu término. O cérebro também procurou por algo simultâneo à dor. Outra vez registrou que houvera muita paixão pouco antes de acabar. Diana, obrigada, minha linda. Bom dia, que Deus te abençoe. Muito obrigada, minha linda. Quando ele procurou por algo que fosse consistente, outra vez a paixão foi determinada como a culpada. Como a paixão atendia a todos os critérios, o cérebro concluiu que deveria ter sido o motivo para que o relacionamento ficasse e findasse em dor. Doideira, né? Pois é. Então, se você vincular isso com a causa, ela resolveu que nunca mais sentir aquele nível de paixão num relacionamento. É um exemplo clássico de uma falsa neuroassociação. Então, ela vinculará uma falsa causa e isso guiava agora seus comportamentos e frustrava o potencial para um relacionamento melhor no futuro. Então, o verdadeiro culpado pelo fracasso do relacionamento era o fato de ela e seu parceiro terem valores e normas diferentes. Mas como ela vinculava dor à sua paixão, ela evitava a qualquer custo, não apenas nos relacionamentos, mas também em sua arte. Olha que loucura. Então, a qualidade de toda a sua vida começou a sofrer. E este é um perfeito exemplo das maneiras estranhas pelas quais, às vezes, nos sintonizamos. Então, devemos compreender como o cérebro formula associações e questionar muitas dessas conexões aceitas e que podem estar limitando a nossa vida. Muitas coisas que nos causam é o problema neurológico, eu estou passando por isso, entendi. Aqui, Diana, nós estamos falando exatamente do que a mente associa, né? Quando nós passamos por um momento de dor, de sofrimento. E aí, eu não sei se você entrou na hora que eu estava falando que tem 3 momentos, né? O cérebro ele procura por algo que pareça ser singular, ou seja, único. Depois ele procura por algo que pareça estar ocorrendo simultaneamente, né? E depois ele procura uma coerência. E aí ele acredita que é aquilo que está fazendo, né, a gente sentir aquela dor. E aí, através disso, é onde a gente acaba criando um obstáculo e não querendo mais viver aquilo. Porque como todo mundo fala, gente, o nosso cérebro, às vezes, ele é um pouco burro, né? Entre aspas, né? Ele acredita no que a gente está ali traçando. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, repita tanto até que se torne verdade. Eu ouvia muito isso, mas eu não entendia. Então, essa pessoa, talvez que tenha falado isso, talvez seja uma pessoa que trabalhe com isso, com neurociência. Talvez, não sei, tá? Então, assim, a qualidade de toda a sua vida, ela começou a sofrer. Então, esse é um perfeito exemplo das maneiras estranhas pelas quais, às vezes, nos sintonizamos. Desculpa. Então, nós devemos compreender como o cérebro formula associações e questionar muitas dessas conexões aceitas e que podem estar limitando a nossa vida. Então, caso contrário, nós estamos fadadas em nossa vida pessoal e profissional. Glow Up, thank you, obrigada.
a nos sentirmos irrealizados e frustrados. E assim, gente, se sentir frustrada é uma... Vamos combinar, né? Não é legal. Eu não gosto de me sentir frustrado, tá? E confesso pra vocês que por muito tempo eu vivi me sentindo frustrada, mas eu ia mesmo assim. Eu sou aquela pessoa que assim, tá com dor, eu vou com dor mesmo. Dificilmente eu vou ficar sofrendo. Mas sim, se alguém me perguntar, você está bem, eu tenho um problema e eu tô me sentindo muito acuada, eu falo pra pessoa, olha, eu tô me sentindo assim, 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 por essa razão, tá? É isso. Porque eu acredito realmente que o comunicar, ele me leva a um outro patamar, né? Eu acredito em muita coisa, gente. Hoje, por exemplo, pela manhã, estávamos eu e meu esposo conversando e ele não acredita, por exemplo, no processo de coaching por onde eu passei, onde eu fiquei estudando mais de 15 anos, ele não acredita. Ele acredita que coach é um guru, né? E é isso, né? A opinião dele. Confesso a vocês que fiquei bastante magoado. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a fonte de sabotagem. Fiquem comigo. Bom, ainda mais insidiosas são as neuroassociações mistas. Então, a clássica fonte de autossabotagem que todas nós conhecemos aqui. Autossabotagem. Se você alguma vez já se descobriu a começar a fazer alguma coisa para em seguida destruir tudo, saiba que, em geral, pode encontrar a culpa nas neuroassociações mistas. Talvez sua empresa estivesse avançando aos arrancos, prosperando num dia para se arrebentar no seguinte. Qual é o problema? Qual é o problema? É um caso de associar dor e prazer à mesma situação? Um exemplo com que muitas pessoas podem se relacionar é o dinheiro. Galera, quando entra o dinheiro o negócio aperta, né? Em nossa cultura, temos associações confusas demais com a riqueza. Não pode haver a menor dúvida de que as pessoas querem dinheiro. Eu acredito nisso. E eu adoro dinheiro, tá? Essa é a verdade. Não pode haver a menor dúvida de que as pessoas querem dinheiro. Elas acham que lhes proporcionaria mais liberdade. Eu acredito nisso. Mais segurança, uma oportunidade de contribuir, uma oportunidade de viajar, de aprender, de crescer, de fazer a diferença. Então, ao mesmo tempo, porém, a maioria das pessoas jamais escala acima de um certo nível de ganhos, porque no fundo elas associam ter dinheiro em excesso a uma porção de coisas negativas. Associam a ganância, a ser julgado, a tensão com imoralidade ou falta de espiritualidade. Um dos primeiros exercícios que peço para as pessoas fazerem, né, é determinar todas as associações positivas que tem com a riqueza. Olha que importante, gente. Assim como as negativas. Então, assim, no lado positivo, é preciso anotar coisas como liberdade, luxo, contribuição, felicidade, segurança, viagem, oportunidade de fazer a diferença, ajudar o próximo. Por nada, minha linda, que Deus te abençoe. Vou falar para você, eu não sei o seu nome Glow Up By, mas a sua mensagem, ela realmente me motiva a prosseguir. Hoje é sexta-feira e eu passei a semana toda, eu passo a semana toda, todos os dias, esse mesmo horário fazendo live. E quando entra alguém aqui dizendo que gostou, mesmo que for por um minutinho, isso realmente me faz ir para o passo seguinte, ou seja, prosseguir sempre. Tá bom? Eu queria até tirar um print aqui da tela, mas eu não sei tirar um print desse celular para poder depois eu postar aqui isso aqui. Oi, Caio, meu lindo, bom dia, como você está? Então vamos lá, gente. Aí eu estava falando sobre a associação positiva do dinheiro, né? Da riqueza, na verdade, né? Então, assim, o que é preciso ser anotado, né? Aí, o lado positivo do dinheiro. Então, como você terá liberdade, você terá luxo, contribuição, você vai ter felicidade, segurança, você vai ter mais oportunidades,
você vai ter a oportunidade de viajar, você vai ter a oportunidade de ajudar o outro. E aí, no lado negativo, é que em geral tem mais coisas sobre o dinheiro. Vocês sabiam disso? Pois é, mas eu vou falar aqui. Anotam coisas como brigas conjugais, tensão, culpa, noites sem dormir, esforço intenso, ganância, superficialidade. Eu sou persistente, viu? Glow Up, sou muito persistente, difícil eu parar, difícil mesmo. Inclusive eu tenho um canal lá no YouTube, depois se você puder ir lá, você também, viu, Caio? Aqui na bio tem o logo do Instagram, você clica lá e aí vai ter o link para ir pro meu canal. Se vocês puderem, tem 4 pessoas aqui. Ai, Caio, obrigada, pode mandar, porque eu quero pegar o que ela escreveu para eu fazer meu vídeo hoje, tá? É isso. E se vocês puderem se inscrever no meu canal, eu tô fazendo um trabalho bem legal lá, tá? Então vamos lá, gente. Então, olha só. Onde tem mais coisas escritas. Obrigada, Glow Up. Muito obrigada, viu? Onde eles escrevem mais é sobre o lado negativo de ter dinheiro. Oi, Renata. Bom dia, minha linda. Seja bem-vinda. De ter o dinheiro, tá? Então, e aí eu vou explicar para vocês. Então, eles falam que esforço intenso e realmente parece que quanto mais dinheiro nós temos, mais esforço nós fazemos, tá? E aí, um exemplo na cara de vocês aqui, dessa que tá aqui, que tá o Caio, que tá o Glow Up, e também chegou aqui para mim, viu, Caio, as suas mensagens. Muito obrigada, no verdinho. E aqui também nessa onde tá a Renata, tá? As pessoas, elas fazem horas e horas e horas e horas de live, tá? Não estou aqui para falar o que elas fazem na live, se é bom ou ruim, não é isso. Para que elas possam somar um pouco mais de dinheiro na vida delas. E aí, aquelas streamers pica das galáxias que ganham muito bem, que vocês sabem disso, quanto mais horas elas fazem mais de live, quanto mais elas ganham, mais elas fazem. Então é aí onde entra, e aí esse é o exemplo que eu estou dando para vocês, para nunca mais vocês esquecerem, tá? A outra pessoa que não tem dinheiro, que não tem dinheiro suficiente, aí ela fala assim, não, eu não quero me tornar igual a, eu vou me usar de exemplo, tá? Eu não quero me tornar igual a Eldimara, porque ela é uma streamer que ela começou a fazer live de 1h30 e agora ela faz de 8, 10 horas, ela já ganha super bem, eu não quero ser gananciosa igual ela. Aí pronto. Já cria uma convicção que limita a pessoa a ganhar dinheiro. Entenderam? Outra coisa muito legal que eu vejo nas pessoas que eu converso é que elas têm vergonha de falar aqui, elas entram na live, elas têm vergonha de falar na rede social assim, gente, eu preciso que vocês joguem um presente, porque eu vivo disso. Eu ganho dinheiro assim. Eu trabalho disso, esse é o meu trabalho, fazer live. Aí elas ficam com vergonha de pedir. Que nem eu vivi uma situação onde eu queria ajudar na época uma amiga que precisava muito aqui nessa ferramenta aqui, tá? E aí eu divulguei no Instagram, pedindo ajuda, pedindo Pix para arrumar, né, para ajudá-la. Mas ela não o fez porque ela tinha vergonha. Não porque ela não queria, ela precisava de ajuda, mas ela tinha vergonha. E aí o que acontece? Essa é a relação que ela tinha quanto ao dinheiro. Então isso vai existir, sempre irá existir. Juan Costa, bom dia, eu sou de Guarulhos, Juan. Então sempre vai existir pessoas que elas não, até chegarem e fazerem esse exercício, que tá lá no meu canal no YouTube, elas nunca vão entender que a relação que elas têm com o dinheiro. Gente, só uma coisa, que nem, por exemplo, aqui eu tô lendo um livro, né, já aproveitando que eu tava falando sobre isso, o meu esposo, ele nunca precisou disso. Na verdade, quando eu comecei a namorar com ele, ele já fazia essas perguntas que eu achava uma idiotice, tá? E assim, apesar dele fazer isso, ele disse que isso não tem resultado. Não falei isso. Né? Que é uma besteira e que os coaches são os gurus, mas eu quero o que ele fazia. Ele falava pra mim assim: você tá procurando resposta pra quê? As respostas estão dentro de você e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. E eu ficava bem brava. Então vamos lá, gente. Olha só. E aí o que acontece? As pessoas, elas associam, então, eu não falei terem dinheiro a serem julgadas, aos impostos, então assim, eu não quero ser rico porque é muito imposto para pagar. Para, né? Para. Então, você pode anotar aí, né, uma diferença de intensidade que eu acabei de dizer entre os dois, né, entre o positivo e o negativo que as pessoas falam. E
E aí você pode fazer uma associação para saber o que desempenha, né, um papel maior na sua vida, né? Essa parte aí do dinheiro. Então, é preciso trabalhar mais para conseguir, ganância, os outros vão me julgar, aumento de impostos, falta de espiritualidade, medo de que se aproveitem de mim, algumas pessoas acreditam isso. E aí ter o dinheiro é ter liberdade, é ter segurança, é poder ajudar a família, é contribuir, fazer a diferença no que você acredita, talvez, né? E é controle sobre a sua vida, tá certo? Olha o tanto de coisa. Então, quando bom dia, galera, está decidindo o que fazer, tá? Se seu cérebro ele não tem um sinal claro do que equivale à dor, preste atenção, e ao prazer, então ele entra em ele sobrecarrega e fica confuso. Então, em consequência, você perde o ímpeto e o poder de tomar ações decisivas que poderiam lhe proporcionar o que você deseja. Ó, tudo aqui, ó. Tudo aqui. Então, quando você transmite ao cérebro mensagens confusas, você vai obter resultados confusos. Então, eu quero que você pense no processo de tomar decisões do cérebro como se fosse uma balança que tem que ser em equilíbrio. Então, se eu fizesse isso, haveria dor ou prazer? E lembre-se de que o importante não é apenas o número de fatores em cada lado, mas também o peso de cada um. Então é possível que você tenha mais associações agradáveis do que dolorosas em relação ao dinheiro. Por exemplo, se você tivesse mais dinheiro, qual é o primeiro sonho que você realizaria tendo mais dinheiro? Vamos lá, galera. Vai subindo aí na barrinha de rolagem. Se você tivesse mais dinheiro, um ponto positivo, se você tivesse mais dinheiro, que você faria? Gente, estou tomando um golinho de café, pena que não está quente, né? Uma viagem. Para onde? Reformaria a casa. Ok. Tá vendo? Já consegui algumas respostas aqui. Então, a barreira dor, tá? O que acontece quando você chega a um ponto em que sente que haverá dor? Não importa o que faça. Então, muitas vezes, quando isso ocorre, nós ficamos imobilizados, não sabemos o que fazer. E aí, de modo geral, nós optamos pelo que acreditamos ser a alternativa menos dolorosa. Algumas pessoas, no entanto, elas permitem que essa dor as domine por completo e elas experimentam o desamparo adquirido. Então, usar os 6 passos, né, vai ajudá-la a interromper esses padrões enfraquecedores. Então, você criará cursos, né, alternativos, e com isso você não vai apenas desejar o fim de um comportamento indesejável ou a sua superação a curto prazo, mas você estará, na verdade, se ressintonizando para sentir e se comportar de uma forma coerente com as suas novas e fortalecedoras opções. Então, sem mudar, tá, galera? Sem mudar aquilo que vincula a dor e prazer no sistema nervoso. Nenhuma mudança vai perdurar, tá? Então, depois de eu ter lido isso aqui, você ter compreendido esses 6 passos seguintes, eu o conclamo a escolher uma coisa que quer mudar na sua vida imediatamente. Escolhe aí, escreve no papel, galera. E eu quero que você entre em ação já, seguindo cada uma das etapas que você vai aprender agora com a leitura que eu vou fazer. Não se limite apenas a ouvir o que eu estou dizendo, tá? Mas promova essa mudança na sua vida em decorrência do que eu estou lendo, que nós vamos começar a aprender. Gente, todas as lives que eu abro aqui eu falo a mesma coisa. Inclusive hoje de manhã eu falei disso com meu esposo, tá? Olha só, se você escolher fazer uma imersão num curso, tá? De coach, de guru, do que você quiser chamar, tá? Porque se você não acredita, não adianta você estar aqui. Porque o que você acredita é o que acontece, tá? Não pense que chega lá e que vai ter uma fórmula mágica. Se você contratar um coaching, também não tem fórmula mágica. Pelo contrário, talvez você saia de lá mais confuso. Por quê? Porque o que ele vai fazer é te dar um monte de coisas para você agir na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho.
sabe? As respostas estão todas conosco. E eu sei que é doidura falar isso. É o que eu tô falando. Quando eu era bem mais nova, quando eu comecei a namorar o meu esposo, que ele falava isso, eu não entendia, eu não tinha sabedoria, né? Ah, é comum as pessoas não terem sabedoria? Sabe que eu não sei? E eu lia muitos livros, mas eu não sabia sobre psicologia. Eu não sabia sobre filosofia. Então, o que eu conhecia muito, que eu tinha lido mais de uma vez, era a Bíblia. Então eu sabia lá das coisas de, né, não matarás, não pecarás, né? Essas paradas aí, de sucesso. Mas aí você entende que é muito mais além disso. Então você tem que ser muito forte para que as circunstâncias da vida, para que a mídia, ela não faça com que você acredite em coisas que não existem, tá? Aí a gente pode colocar alguns exemplos como o problema que nós estamos vivendo até agora, da gripe, que eu não vou falar o nome, para que minhas lives não caiam, tá bom? Então, assim, muita gente estava assistindo o canal aberto, né? E lá só diziam palhaçadas, e as pessoas ficavam como com medo. Mas é que as pessoas tomavam como verdade aquilo, as pessoas não queriam ir atrás de conhecimento. Essa é a verdade, tá? Então a mesma coisa acontece quando você vai buscar a ajuda de alguém para que você alcance um próximo patamar. Essa ajuda ela vai sair cara, tá? Cara também aqui e aqui, porque você vai entender, pô, eu poderia ter lido esse livro na minha casa, eu poderia ter feito exercício, se eu soubesse qual era o exercício, só era eu ter me esforçado um pouco mais que eu não ia gastar, sei lá, 5, 10 mil reais por uma mudança dessa. Agora, além de eu gastar, eu tenho tudo isso para fazer. É exatamente isso. E eu vou falar para você, o dia, ele não comporta o tanto de tarefas que você tem a fazer quando você está nessa pegada de mudança. Tá bom? Assim, por que eu acredito que meu esposo sabia de tudo isso? Primeiro, porque ele gostava dessa coisa de filosofia, de psicologia, talvez um pouco, e também porque ele é homem, né? E outra coisa que eu acredito, que é a minha convicção para com o meu marido, é que ele tinha um pai que foi criado como homem e não como moleque. Então esse pai passou essas convicções para ele forte. É o que eu acredito. Como foi isso também não sei, né? Mas o que eu tenho para falar é isso para vocês. Então assim, as mudanças elas acontecem rápido, mas elas precisam vir de quem mais quer, você. Tá? Então assim, como mudar qualquer coisa em sua vida? A ciência do condicionamento neuroassociativo. Olha só, gente, a ciência, que nós estamos falando de ciência, não é nada tirada da cabeça do Anthony Robbins, tá? Então, assim, eu já vou começar com uma frase de Oren Sweet Marden. Bem, o início de um hábito é como um fio invisível, mas, prestem atenção, o início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio. Acrescenta-lhe outro filamento até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e ação. Então, se queremos mudar nosso comportamento, só há uma maneira eficaz de fazê-los. Devemos vincular sensações insuportáveis e imediatas de dor a nosso antigo comportamento. E sensações incríveis e imediatas de prazer ao novo. Mas tudo bem. Então, todos experimentamos emoções com tédio, frustração, raiva ou sufoco. E desenvolvemos estratégias para acabar com esses sentimentos. Doideira, né? Algumas pessoas elas usam as compras, outras usam a comida, algumas usam o sexo, algumas usam drogas, algumas usam o álcool, algumas usam gritar com os filhos. Sabem de forma consciente ou inconsciente que este caminho neural vai aliviar
a dor e levá-las para algum nível de prazer no momento. Qualquer que seja a estratégia, se pretendemos mudar, devemos passar por 6 etapas. Os 6 passos simples que terão como resultado a descoberta de um meio mais direto e fortalecedor de se livrar da dor e alcançar o prazer, meios que serão mais eficazes e melhores. Esses 6 passos do NAC lhe mostrarão como criar um caminho direto para sair da dor e chegar ao prazer, sem desvios enfraquecedores. E aí nós vamos começar a falar desses passos. Pode ser que eu não consiga terminar tudo hoje. E aí, se você não pegou seu papel e sua caneta, corre lá para pegar, que essa é a hora da sua virada, tá bom? Então, passo 1. Você precisa decidir o que você realmente quer e o que te impede de ter agora. Então, o que você quer? Aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Bom, eu quero fazer uma viagem internacional. O que te impede? O dinheiro. O que te impede? Eu não tenho passaporte. Beleza? Já dei um exemplo. Bom, eu quero emagrecer 20 quilos. O que te impede? Eu vou ter que deixar de comer chocolate. Eu não vou poder mais comer fritura. Beleza? É isso. Então, você ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas me procuravam para um trabalho terapêutico particular. E quando eu lhes perguntava o que queriam, elas passavam 20 minutos dizendo que não queriam. Olha que doidura. Ou relatando as coisas que não mais desejavam experimentar. Então, nós temos de nos lembrar que obtemos o que focalizamos da vida. Se eu insisto em focalizar o que não quero, eu terei mais disso. Eu vou explicar mais pra frente, tá, gente? O primeiro passo para você criar alguma mudança é decidir o que de fato você quer, a fim de ter algo para a qual avançar. Então, quanto mais específico puder ser a respeito do que você quer, mais clareza terá e mais poder você vai dispor para alcançar o que quer mais depressa. Então, também nós devemos aprender o que nos impede de ter o que queremos. Invariavelmente, o que nos impede de efetuar a mudança é o fato de vincularmos mais dor a promover uma mudança do que a permanecer onde estamos. Ou temos uma convicção, como se eu mudar, eu terei dor. Ou tememos o desconhecido que a mudança pode acarretar. Então calma lá, que eu vou falar sobre esse passo 1. Vocês viram que aqui eu só falei coisas objetivas. Então eu quero emagrecer, eu quero viajar para o exterior. Bom dia, Lu! Eu quero ser rica, tá? Aí quando você vai escrever isso, Lu Primavera Show, a cara da riqueza, quando você para fazer esse exercício que eu estou a te falar, e aí você, na sua mente, na hora de escrever, não, mas isso não, isso não vai dar, olha, eu tô cansada disso, eu não quero, não, foco, escreve aquilo que você quer, que você deseja, tá, e depois de escrever, o que eu faço? Você vai escrever, tipo, o que você quer e o que impede de você ter agora. Esse é o primeiro passo. Bem objetivo. E deixa a sua mente viajar. Deixa a sua mente, sabe assim, deixa ela. O que acontece, gente? Vocês precisam entender uma coisa muito, muito séria, muito importante. O cérebro, ele é muito inteligente, de acordo com a informação que eu passo para ele. Tá? Glow, obrigada, Glow. Ou seja, eu vou pedir para você, fale. Que bom, Michael. Escreva no papel aquilo que você quer. Viaja mesmo. E outra coisa, se você quiser guardar isso com você, tá? E eu vou falar para vocês, várias vezes eu já fiz cursos, eu já fiz coisas na minha vida que eu não contei para ninguém naquele momento. Por quê? Porque eu já tinha sondado algumas pessoas e elas tinham falado que isso era besteira, blá, blá, blá. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, um curso que eu tô fazendo e um livro que eu tô lendo também, além desse, sobre a lei da atração. O pessoal é totalmente avesso, todas as pessoas que eu converso, só que espera aí. Eu acreditando ou não acreditando, a lei da atração, ela acontece para todos. E por que não? Se ela acontece, eu não posso trabalhar ao lado dela para eu conquistar o que eu quero.
eu vou construir a melhor e maior live de todos os tempos. Quanto tempo vai demorar isso? Mas eu vou. Sabe por quê? Porque assim, quando as pessoas começarem a colocar um pouquinho do que eu falo na vida delas, elas vão gostar. Elas vão experimentar o sabor da vitória. E aí elas vão voltar, que elas vão indicar para outra. Isso pode demorar. Não tem problema. O que eu posso dizer para vocês é que eu coloquei tudo isso na minha vida e vale a pena você investir um pouquinho na sua para você brilhar. Faça a sua parte. E aí, às vezes as pessoas falam assim, eu escutava bastante, tá? Fulano é egoísta. E quando eu conheci esse fulano, eu olhava e falava assim, pô, a pessoa pode ser egoísta, mas ó, ela tem isso, ela tem aquilo. E aí eu vou falar pra vocês, né? Quando você está bem, tudo fica bem ao seu redor. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então assim, invista em você, cresça você e quando você, a pessoa olhar e falar, pô, legal essa moça aí. Eu quero saber o que ela faz pra brilhar tanto, né? E aí quando isso acontecer na sua vida, só pra vocês entenderem, tá? As pessoas vão te seguir, as pessoas vão querer a sua mudança. E aí vai chegar a hora de você falar pra ela, olha, foi super simples, eu decidi mudar e eu comecei a estudar, tá? É isso. E é bem isso mesmo. Então, até aqui vocês entenderam? Então, você precisa decidir, tá? Positivamente o que realmente você quer. Positivamente. Eu quero emagrecer. Eu quero viajar para Paris. Eu quero comprar uma L200 Mitsubishi. Eu quero ser rica. Mas o que te impede, né, de ter agora isso? Bem, ir para Paris, duas coisas. Primeiro, onde eu vou deixar as minhas 6 gatas. Segundo, dinheiro. Emagrecer não, porque eu já tô magra, já emagreci. Passei o ano todo passado nesse processo. Emagrecer não, porque eu já emagreci, né? Eu passei um ano, se você for aqui no meu feed, você vai ver o vídeo da minha transformação. Todo mundo ficou bobo, tá? Foi simples, fácil e agora eu só prossigo para manter o mesmo peso, tá? Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam aqui comigo me ouvindo. Aí deixa eu ver aqui como que tá o tempo. Bom, aí eu vou falar, tá? Sobre o passo 2 para que a gente possa finalizar a live de hoje. Passo 2, tá? Então vamos lá, vamos por passo 2. Use uma alavanca. Associe uma dor intensa a não mudar agora e um prazer imenso à experiência da mudança agora. Gente, isso é super simples. Olha só, fechem os olhos, tá? Que aí eu parei o livro, tá? Fechem os olhos. Se você, o que você decidiu mudar, se você não mudar agora, o que acontecerá de negativo? Eu vou lá atrás na mudança que eu tive. Fechem os olhos. Se você não mudar agora, o que acontecerá de negativo? Bom, quando eu coloquei a mudança na minha vida, o que eu queria era entender o que acontecia comigo, tá? E aí eu vou ser bem objetiva para que você possa entender. Eu queria não ser tempestiva, agir assim, entendeu? E eu agia, e eu era dono de uma empresa. Então, se eu continuasse agindo dessa forma, as pessoas não iam ficar trabalhando comigo e ainda iam me odiar. Então era dessa forma, essa era a dor intensa. E qual que era o prazer? O prazer é eu ver a minha empresa faturando, todo mundo satisfeito porque eu pagava bem, e as pessoas gostando de mim e falando, pô, ela é legal. E vou dizer pra você, sabe como eu comecei com essa mudança? Eu comecei assim. Eu comecei falando baixo. Porque o meu tom de voz é forte. E aí, quando eu falava nesse tom que eu estou falando antes com vocês, como agora, as pessoas se sentiam como se fossem assim ofendidas, vamos colocar assim. Elas... Será que ela tá brava?
por causa do meu tom de voz. Então eu comecei pelo meu tom de voz. Então eu falava, olá, bom dia, tudo bem? Como foi o seu final de semana? E algumas pessoas que já estavam acostumadas com o meu outro jeito de falar alto, forte, só balançava a cabeça. E depois que eu saía do recinto onde ficavam os colaboradores, que eram 80. Oi, Stephanie, como você está, meu amor? O que acontecia? Elas comentavam umas com as outras. Será que ela está doente? E na verdade eu não estava. Eu estava controlando os meus instintos. E para isso eu precisei controlar o meu tom de voz. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido para que eu... Eu também tô bem, meu amor, graças a Deus aqui. Tô aqui, né? O pessoal aqui não gosta muito de curtir, o pessoal fica aqui não gosta muito de brilhar, mas tá tudo ótimo. E assim eu vou seguindo. Porque como eu disse aqui num dos aplicativos, eu realmente vou alcançar as pessoas que devem ser alcançadas que queiram ir para a página 2, né? Então assim, vocês entenderam? Então assim, primeiro você vai associar uma dor intensa a não mudar agora, se você não mudar agora. E depois um prazer. Então eu falei os dois para vocês, tá? Tanto a dor quanto o prazer. Vamos lá. A maioria das pessoas, galera, sabe que deseja mesmo mudar. A maioria das pessoas, elas são loucas pela mudança, mas elas não são capazes de fazê-la, tá? Então, por isso hoje, a grande maioria das pessoas, elas vão nesses cursos de imersões porque a amiga teve uma grande mudança. Mas o que a amiga às vezes esquece de falar é que assim, ela teve que fazer exercícios, ela teve que ler livro, ela teve que assistir filmes, tá bom? Isso aconteceu comigo. Eu quis essa mudança na minha vida, tá? Então a mudança em geral não é uma questão de capacidade, entenda isso. Para você mudar, não é uma questão de capacidade. É quase sempre uma questão de motivação, é o que te motiva. Gente, se vocês puderem curtir a live e compartilhar com uma única pessoa que precisa estar aqui nesse finalzinho, eu vou ficar super feliz, tá? Dedo na tela, curtindo a live e compartilha com uma pessoa, tá bom? Então, assim, é quase sempre uma questão de motivação. Então, se alguém aponta para vocês um revólver, né, para nossa cabeça e diz: é melhor você sair desse estado de depressão e comece a se sentir feliz agora. Eu aposto para vocês, para todos vocês, que qualquer um de nós poderia encontrar um meio de mudar o estado emocional no momento, nessas circunstâncias. Porque assim, eu não vou morrer. Então, se eu tô ali triste e depressivo, eu vou sorrir porque eu quero viver. Tá? Mas o problema, que é o que eu já disse aqui, é que muitas vezes a mudança é um dever e não um tem de ser. Ou é um tem de ser, só que para um dia desses, entendeu? Ah, tem de ser, mas qualquer dia desses aí eu mudo, beleza? Então a única maneira de você efetuar uma mudança agora é você criar um senso de urgência, mas tão intenso que nós vamos ser compelidos a seguir em frente, tá certo? Então, se queremos criar a mudança, nós temos que compreender que não se trata de uma questão se podemos fazê-lo, mas sim se o faremos. Olha que diferente. Então, se faremos ou não depende do nível de motivação, o que, por sua vez, depende dos poderes gêmeos que moldam nossa vida, a dor e o prazer. Então, cada mudança, tá, galera? Então, Marcelo, aí depende, né? Você tá falando assim, tem gente que não muda. Minha mãe é uma. Então, depende do que você tá esperando da sua mãe. Porque assim, eu acredito que primeiro eu preciso mudar, eu, Eldimara, para depois eu despertar essa vontade no outro de querer mudar, tá? Então, assim, a mãe precisa mudar onde? Se você puder explanar mais sobre isso, tá bom? Aí eu consigo aí fazer você refletir um pouco mais sobre, tá? Então, assim, ó, novamente eu vou voltar lá. Então, se queremos criar a mudança, nós temos de compreender que não se trata de uma questão se podemos fazer, mas sim o faremos positivamente. Precisa ser feito, tá? Beleza? Então, se faremos ou não depende do nível de motivação, o que, por sua vez, depende dos poderes gêmeos que moldam nossa vida à dor e ao prazer. Quando eu tô falando motivação, gente, eu tô falando o que te motiva a mudança, tá? Aí eu vou falar assim, ó. É uma história do... Mas eu gostaria de saber. Se você puder digitar, eu vou gostar, tá?
Então é assim, ó. Quando eu digo motivação, tá? É o que vai, essa mudança, o que ela vai trazer de bom para você, o que te motiva a mudar. Ah, eu me motivo a mudar porque eu quero, por exemplo, morar em Portugal. Porque lá é legal, lá é outro país, legal. Mas tá, é legal o quê? O que que te motiva? Ah, eu quero viver num país melhor, onde meus filhos possam crescer tranquilos. Eu pesquisei, né? Um país onde, porque eu não falo outra língua, só falo português, Portugal se fala o português, né? Já tem já tem uma amiga lá, e só tá dando um exemplo, viu, Stephanie? Eu tenho uma amiga aqui que já está lá, eu tenho familiares do meu esposo que moram lá, e eu já fui para lá passear. Eu cheguei a ficar lá 3, 4 meses, tá? E eu decidi, é por isso que eu quero morar lá. Lá o custo de vida é bom, né? E a qualidade de vida é muito boa. Pronto, olha aí. Mas e se você não mudar, o que pode acontecer? Ah, meus filhos podem cair na violência aqui no Brasil. Entende? É isso. É isso que vocês têm que fazer, tá? E você vai para lá. Vou te falar, nem se eu ficar rica eu saio do meu país. Que bom, Marcelo. E eu vou te falar outra coisa, tá? Se o Bolso não for reeleito, eu saio do país. A primeira eleição, eu disse isso, ele ganhou. E agora, com tudo que está acontecendo, da gente saber que as urnas foram lá em 2017, elas foram forjadas, agora o Exército vai conseguir, né, ver isso, estou bem preocupada. Bem mesmo. E aí eu saio sim. E outra coisa, Marcelo, quando você for passear assim como eu fui, eu dizia isso que você está falando, quando eu comecei a ir para fora do país, eu entendi que eu nasci para ir passear, mas não para morar lá. Meus pais moram, minha mãe e minhas irmãs moram na Espanha, tá? Então vamos prosseguir aqui com a leitura do livro, porque eu não vou tomar o tempo de vocês, depois eu vou bater papo com o Marcelo e com a Stephanie ali, tá? E se vocês quiserem também bater papo, a gente bate, tá? Então vamos lá. Mas o problema, como eu já disse, é que a mudança muitas vezes é um deve e não um tem de ser. Eu estou voltando lá para ler. Se ele perder. Ou é um tem de ser. Só que para um dia desses, a única maneira de efetuar uma mudança agora é você criar um senso de urgência tão intenso, que somos compelidos a seguir em frente. Então, se queremos criar a mudança, nós temos de compreender que não se trata de uma questão. E se podemos fazê-lo, mas sim se o faremos. Se faremos ou não depende do nível de motivação, o que por sua vez depende dos poderes gêmeos que moldam nossa vida, a dor e o prazer. Então, cada mudança que você realizou em sua vida é o resultado da mudança. Se ele perder, Marcelo, se ele perder, eu penso sim. Eu tenho medo. Tenho medo do nosso país virar uma Venezuela. Só quem está por dentro da política entende o que eu quero dizer. Tem que estar por dentro, tem que pesquisar. Eu não assisto TV aberta. Desculpa, gente. Então, assim, cada mudança que você realizou. Exatamente. Então vamos lá. Cada mudança que você realizou em sua vida é o resultado da mudança das neuroassociações sobre o que significa dor e o que significa prazer. Com bastante frequência, porém, temos dificuldades para mudar porque temos emoções mistas sobre a mudança. Então, por um lado, queremos mudar. Não queremos adquirir câncer por fumar. Não queremos perder os relacionamentos pessoais por causa do nosso temperamento explosivo, que era o meu no caso, tá, gente? Não queremos que nossos filhos se sintam deprimidos pelo resto de nossas vidas, por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Não queremos mais nos sentir como vítima. Então, por outro lado, tememos a mudança. Nós especulamos. E se eu parar de fumar e morrer de câncer de qualquer maneira? Depois de reiniciar ao prazer que o cigarro me proporcionava. Ou, e se eu perder esse sentimento negativo em relação ao estupro e me acontecer de novo? Então, temos emoções mistas em que ligamos tanto à dor quanto ao prazer. A mudança.
o que deixa o cérebro indeciso sobre o que fazer e nos impede de utilizar os plenos recursos de que dispomos para promover o tipo de mudanças que gostaríamos literalmente ocorrer de um momento para o outro se cada fibra de nosso ser estivesse empenhada. Galera, ó, esta parte aqui já acabou. Gente, agora eu quero deixar para vocês algumas perguntas, se vocês quiserem anotar, tá? E aí eu vou deixar aqui as minhas considerações para hoje, tá bom? Eu tenho plantado só coisas boas e com a graça de Deus tenho colhido sim. Então Deus é maravilhoso na minha vida, mas eu não posso só orar e deixar que Ele me dê essas bênçãos, porque é preciso mais do que isso, tá? Então a primeira estratégia que você tem depois dessa aula toda, a primeira coisa que você precisa entender, a primeira estratégia, tá? É você precisa acreditar em si mesmo, tá? Acreditar em si mesma. Acreditar em si mesma. Primeira coisa. Segundo, você sabe para onde você está indo? Hoje, qual a sua visão do mundo? Tudo isso vai te ajudar aí nessas convicções que estão te limitando, tá? Qual que é para você a sua missão de vida? Quais são seus objetivos? Quais são seus objetivos e o porquê você não os tem realizado? Você precisa escrever tudo isso. Qual que é a sua habilidade, a sua capacidade, o que você tem como potencial? Olha só, eu vou deixar essas perguntas solamente aqui com vocês. Primeiro porque eu não quero que vocês se percam, tá? Eu já quero deixar aqui para você agradecer por você estar comigo, né? Já chegamos ao final.